Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma live! Sim, mais uma live da pré-estreia da Green Friday. A Green Friday nada mais é que um momento de grandes descontos da Via Ambiental Educação. Única vez por ano, hein? Que a gente tem uma porrada de descontos em todos os treinamentos da Via Ambiental. Mas para começar a Green Friday com chave de ouro, com tapete vermelho, nós estamos realizando lives diariamente, tá? Então, já tivemos lives sobre área de preservação permanente, tá? Tivemos live sobre IFAM, como o IFAM interfere no licenciamento ambiental. Tivemos a terceira live, que foi sobre gestão de recursos hídricos, os seus instrumentos como outorgas, tá? E agora a gente vai entrar na quarta live, que é específica para empreendimentos imobiliários, em especial loteamentos. Por quê? Por que esse tema é tão importante? Porque tem esse tema dentro dos treinamentos da Via Ambiental Educação. Antes de falar sobre isso, vou ver que se a minha convidada mais que especial está aqui conosco para a gente chamar ela para essa live, tá? Então vamos ver aqui, cadê a dona Camila? Deixa eu adicionar ela aqui, só um minutinho, tá? Para fazer a adição aqui da Camila, para ela participar aqui conosco do nosso bate-papo. Dei. Tá, Camila, já peguei o convite. Boa noite para todo mundo. Ah, deu certo. Deu certo. Muito bom. Boa noite, Camila. Muito feliz que você está aqui conosco de novo. Boa noite para todo mundo. Muito bom, gente. Então, antes de eu apresentar aqui a Camila, quem é a Camila na fila do pão, né? Então, vamos primeiro contextualizar, como eu estava comentando com vocês, essa live a gente vai falar sobre quem casa, quer casa. Claro, o meu até quem não casou, meu filho. A gente precisa de um teto para morar, né? Todo mundo. Que seja casa própria, casa alugada, um teto tem que ter. E para esse teto existir, ele vai estar localizado num lote, falando conjuntura urbana, tá? A gente tá falando sempre aqui de área urbana. Tá num lote. O que é esse lote? É isso que a gente vai conversar hoje. Esse lote vem de um loteamento, esse loteamento requer um licenciamento, e nisso, nós aqui na Via Ambiental temos um treinamento específico para o estado de São Paulo, do licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários no âmbito do GRAPROAB da CETESB. E nesse treinamento, gente, nós temos mais de 8 professores. É muita gente, não dá para chamar 8 professores numa live, certo? Então, o que eu pensei? Sabe o que eu vou fazer? Vou convidar uma das alunas que trabalha especificadamente com este assunto e ao longo dos anos se tornou uma expert sobre licenciamento de loteamentos. Ela respira loteamentos. E ela foi aluna do treinamento. Então, nada melhor do que uma profissional que se tornou expert no assunto, que foi aluna e ainda é aluna de vários treinamentos da Via Ambiental, para conversar com a gente sobre essa grande oportunidade, esse nicho de mercado, que são os loteamentos, o licenciamento. Mas para a gente falar sobre isso, né, e tem toda essa interface com APP, com IFAM, com outorga, que a gente vai conversar também, tá? A Camila foi aluna aí desses treinamentos. Eu quero falar, Camila, quem é você na fila do pão do loteamento? Boa noite a todos. Priscila, muito obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, explicar, né, o quanto os seus cursos já me ajudaram nessa evolução, nessa caminhada. Eu sou engenheira ambiental, formei em 2010 na Faculdade de Jaguariúna. E antes disso eu já tinha feito técnico em meio ambiente, então a área ambiental sempre tive afinidade com isso, né, em trabalhar com isso. Mas nunca imaginava, nem na faculdade, que eu iria ingressar nessa área dos loteamentos. Eles apareceram assim, eu estava recém-formada, tive a oportunidade de fazer um primeiro trabalho e desde então já são aí quase 11 anos trabalhando com parcelamento do solo urbano. Tá vendo, gente? Tempo. E isso já é um gatilho para falar um aspecto, né? Gente, o que acontece? Quando eu falei assim, se tornar o expert não se torna do dia para noite. É uma construção diária e de aprimoramento. Por isso que a Camila tá aqui com a gente. Quantos anos ela tá aí na labuta, né?
aprendendo na raça. E é interessante que você comentou que eu também é a mesma coisa, eu também sou engenheira ambiental, me formei em 2006, lá pela Unesp, de Presidente Prudente. E quando eu estava na faculdade, gente, eu nem sabia o que era loteamento. Exato. Não tinha. Nossa, eu nem imaginava a atuação do engenheiro ambiental na conjuntura de loteamento, juro. Na época nem sonhava com as 9 horas com isso. Eu vim aprender sobre isso logo no primeiro mês de trabalho, né? Que já foi em 2007, na CETESB, só que eu já estava no DPRN, o antigo órgão que cuidava dos atributos de recursos naturais. Me colocaram, minha filha, um processo assim, que é um GRAPROAB. Um quê? O que é GRAPROAB? O que é? É um parcelamento do solo. Isso não caiu na prova, no concurso. Loteamento, qual é a diferença de loteamento e desmembramento, né? Então, como a gente tem vários profissionais aqui que estão aqui conosco, que pretendem começar a trabalhar com esse assunto, né? Tem interesse, porque, pô, mas o que é mesmo? O que é na prática? Então, eu queria que você já começasse aqui com a gente, né? Ó, vamos lá, chamada oral, né? Brincadeira, gente. Loteamento, tá? Lá na faculdade você teve sobre loteamentos? Conteúdo? Não, específico assim, né? Não, a faculdade a gente vê tudo muito superficial. É depois da faculdade mesmo que você começa a definir um nicho, ver o que você gosta de trabalhar, o que você tem paixão de trabalhar. Tanto que, assim, um dos meus primeiros serviços após a faculdade foi loteamento, mas mesmo assim eu trabalhava numa outra área, né? Então eu ia conciliando. Eu tinha o trabalho durante a semana e os loteamentos eu fazia por fora. Então, eu ia fazer visita técnica de final de semana e tal. Então, eu fui aprendendo. Até que, acho que efetivamente, só com o loteamento mesmo, foi de 7 anos para cá. Uhum. Então, veja, gente, uma coisa interessante. Nem eu, nem ela, eu acho que nem você que está aqui nos vendo, viu sobre loteamento na Na faculdade. faculdade. Parcelamento do solo, provavelmente você não viu. Só que você, o que acontece? Como eu também tinha a mínima ideia. Como a gente vai ser apaixonado por uma coisa se a gente não conhece? Então, Exato. acho que é muito bacana, ainda mais quem está começando, tem interesse, com a curiosidade, porque na nossa época, quando a gente se formou, não tinha aqui Instagram. Não tinha rede social para ficar Exato. falando de loteamento. Então, cara, da onde você ia escutar isso se você não convivesse com pessoas que tivessem nesse nicho de mercado? É um nicho Exato. muito bom, a gente já vai falar porque ele é muito bom, tá? Mas assim, por que eu quero falar isso? Porque hoje eu recebi um direct de um profissional que me seguiu, me acompanhou hoje, começou a me seguir hoje. E ele teve um trabalho que ele recusou porque ele não conhece. E eu falei, caraca, você recusou um trabalho de trabalhar com loteamento? Meu Deus do céu. Né? Quase tive um treco, né? Quase tive um piripaque nervoso. Então, assim, mas para você saber, mas eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, você tem que tentar, né, Camila? Você Isso, tem que isso. começar. Hoje a gente tem essa disponibilidade de informações, né, um curso como o seu, totalmente completo, que nos dá pelo menos esse suporte para quem precisa iniciar, porque por mais que a gente fale assim, a gente precisa arriscar, a gente tem que arriscar, mas com o pé no chão, né, Pri? Porque o Isso mesmo. loteamento, se você não entende o processo dele, se você não entende a sua responsabilidade ali, se você não entende quais são os prazos, você não faz um serviço bom, porque a gente é contratado porque o cliente quer que aprove. Mas como funciona essa aprovação? Né? Então, se Exato. não você não é contratado só para fazer um laudo e entregar para ele e tchau, acabou. Daqui a um tempo vai vir uma exigência técnica, vai vir alguma coisa que ele vai te procurar de novo. Né? Então, entender do processo, entender quais são as fases, o porquê que você está fazendo aquilo é muito importante. Exato, até como eu recomendei para ele. Se ele precisa de uma parceria, você precisa não só da parceria, você precisa da parceria e do conhecimento, porque nenhum parceiro Isso. vai pegar na sua mão, vai falar, olha, a gente tem uns prazos aqui, né? Tem esses prazos X, Y, Z, aí quando vai fazer o protocolo, você não protocola na agência, tem que protocolar no GRAPROAB e tal. Então, todos esses macetes, o teu parceiro não vai pegar a tua mão para fazer. Senão ele pega o Aham. serviço sozinho, né? Não precisa de você, né? Isso. Tanto que hoje, toda essa experiência, na verdade, veio porque eu também já me ferrei muito, né, ao decorrer de todo esse tempo. O meu primeiro serviço, eu praticamente fiz o que eu estou falando, que é importante saber, que você só não entrega
um laudo, um documento. E, então, naquele momento, sem entender muito, só entreguei um documento, fiquei assim, vinculada àquele processo por bastante tempo, né? Porque também não tinha experiência e tal. Então, depois que eu comecei a trabalhar mais com a parte de executar e a parte de gestão, que eu percebi o que eu precisava entender, até por causa de precificar, para entender quanto tempo eu ia ficar nesse processo, né? Então, assim, não foi para a noite do dia, foi realmente pegando os serviços, mas sempre com muita responsabilidade, né? Sempre, às vezes a gente já tem até a questão de, eu tenho prejuízo, mas você não deixa o seu cliente na mão, porque se você pegou aquilo, você vai até o fim. E hoje o que eu vejo no mercado é muitas pessoas querendo trabalhar nessa área, mas não generalizando, tá? Mas situações que chegam até mim. Fazem um trabalho que não atende, né, o que precisa e simplesmente abandonam, porque eu acho que se veem perdidas, não sabem mais para que rumo tomar, não sabem o que fazer. Então, muitos trabalhos têm chegado até mim por causa disso. Uhum. Eu tô ouvindo muito relato também sobre isso, não só com esse tipo de empreendimento, com outros, simplesmente consultor some. Só, ou o empreendedor não quer mais saber, ele quer realmente trocar de técnico, porque depois nós vamos falar, né? Mas você tem algumas oportunidades de corrigir o que você fez de primeira. Exato. Então, se mesmo você tendo a oportunidade, você continua entregando um documento que não atende, é complicado, né? Uhum. Então vamos lá começar do começo, tá? Só para dar aquele nivelamento. Então, eu falei assim, todo mundo quer uma casa. Para ter essa casa, ela tem que estar num chão. Esse chão vai estar, a gente está falando em área urbana, vai ter sido loteado, que é o lote. Esse lote eu posso ter uma residência unifamiliar, uma única casa, ou posso ter um condomínio. É como igual o condomínio aqui que eu moro, tá? Ou o condomínio que você mora, a casa que você mora. Mas fala aqui pra gente, Camila, o que é o loteamento? Ou melhor dizendo, antes, o que é parcelamento do solo? Aí você chega no loteamento. Bom, o parcelamento do solo urbano é quando você tem uma gleba, que muitas vezes ela ainda é rural, mas ela já está dentro de um perímetro urbano. E aí você fraciona essa gleba em vários outros lotes, né? Tenho comentado sobre isso também na minha página, né? Que falei que através do parcelamento são criadas as áreas públicas, áreas privadas. E aí dentro desse parcelamento do solo existem duas modalidades, que são os loteamentos e os desmembramentos. No loteamento a gente tem a abertura de novas ruas e no desmembramento você tem o aproveitamento do sistema viário existente. Então assim, até eu já tive esse preconceito, às vezes escuto algumas pessoas, falou em loteamento, parece que você está falando de um absurdo, de um crime. Mas um crime. Né? Nossa, pessoal falando mal de loteador e hoje eu vejo de uma outra forma. Né? Eu trabalhando com isso, sabendo como o processo é difícil, como o processo é complexo, e o loteador, o empreendedor que já está ali há bastante anos, ele entende tudo que é necessário, ele não fica mais te questionando, ele quer que faça. Se aparecer uma coisa nova, resolve. Ele não fica querendo debater de não fazer, né? E daí, acho que esse preconceito é porque existe também os loteamentos, os irregulares, os clandestinos, né? Que é feito totalmente sem nenhum critério urbanístico, aí ambiental. O povo coloca no mesmo pacote. E aí, aí acaba tendo esse preconceito. Mas hoje eu tenho muito orgulho de trabalhar com isso. Tá, deixa eu te contar uma coisa. Eu também tinha preconceito, você acredita? E quando eu cheguei no órgão, eu falei, cara, peraí. E a maior parte dos meus processos eram supressões de fragmentos gigantes. Eu falei, mas peraí, quando eu vou cortar a vegetação para colocar casa? Como assim? Como é que pode? Como que é isso? Nossa, eu tinha sangue nos olhos para fazer os processos. Mas... Ai, desculpa. Então, o que acontece? Eu te passo a fala. Só que ao longo do tempo e dos anos passados, você vai, peraí. Cara, o loteamento é a melhor situação que tem, porque é um parcelamento, ou seja, um uso do solo disciplinado, planejado.
Então, o que acontece? Você começa a refletir, mas peraí, a lei da Mata Atlântica, como aqui no caso do estado de São Paulo, a lei da Mata Atlântica tem um capítulo específico, gente, para parcelamento do solo, para qualquer edificação. Então, o próprio legislador federal já previu essa possibilidade da supressão, porque nós Exato. temos vegetação, temos, mas vai cortar tudo? Não, não vai cortar tudo. Então, vai tentar trazer um certo equilíbrio. E além disso, a área que você vai suprimir, por exemplo, nessa questão que era do meio preconceito, você ainda tem vários artigos, um artigo na Lei da Mata Atlântica, que é o artigo 11, que traz várias possibilidades de inviabilidade dessa supressão ou redução dessa supressão. Então não é uma Nada não é é uma feito babu... assim, isso, tirei da minha cabeça. Não, a gente segue uma Não. regra, né? E bem E restritiva, né? isso. E uma vez que você entende isso que você falou, da questão do planejamento, você começa a ter outra visão. O crescimento das cidades é inevitável. Inevitável. E o loteamento ele está totalmente ligado com essa urbanização. Eu também, né, eu tenho muita conexão, assim, com a natureza, eu gosto, né, de árvore e tal, e por muito tempo eu também me senti mal de... O meu trabalho às vezes, solicitar a supressão, fazer o corte, e eu até estava conversando com um colega no Instagram, que ele trabalha com arborização urbana, eu estava contando essa mudança que eu tive de pensamento, e o que eu faço? Eu tento potencializar essa questão das áreas verdes nos projetos que eu faço, né? Porque algumas situações são inevitáveis, às vezes a gente tem que solicitar a supressão, a gente tem que fazer o corte. Então, como que eu posso compensar isso positivamente depois? Fazendo um bom Exato. projeto de compensação, de arborização. Eu adoro acompanhar relatório de TCRA, de ver aquelas mudas se desenvolvendo. Para mim, é o que eu falo para você. Eu sou apaixonada por essa área, gosto demais. Perfeito. Não, também. O que acontece? Então, gente, aqui só para voltar um pouquinho ao conceito, para a gente continuar. Então, parcelamento do solo tem duas divisões: loteamento e desmembramento. Desmembramento não tem abertura de ruas, como bem explicado aqui pela Camila, tá? Então, usa a rua da frente, tá? E divide os lotes todos com acesso para essa benedita dessa rua. Que como a criatura vai entrar no lote, gente? Vai bater na porta do vizinho? Posso entrar? Não. Por isso que aí eu uso o viário existente e divide. É um lotão, divide em 5, 6, 10, 15, mas todos com acesso ao viário existente. Loteamento, já aí a história é outra, é muito mais complexa, porque você pega uma área e divide a benedita em vários pedaços menores. Pedaços menores que uns vão chamar lotes, que são os lotes privados, que vai vir a sua casa, a minha casa, o nosso Isso. prédio, né? E há lotes públicos, porque vai ter, imagina um monte de gente junto, galera. Aquele amontoado de gente, aquele amontoado de gente precisa de infraestrutura pública, precisa de uma creche, precisa o que mais? O que a gente pode colocar mais na área institucional, que são as áreas públicas? Hein, Camila? A parte de saúde, educação, cultura, né? Exato. Então, essas áreas públicas vai Ah, vir para essa galera, né? Para todo mundo isso, ter. Imagina que o loteamento, você está criando um bairro novo. Então, o que é isso, lotear? Criar um bairro. Sabe o bairro que você mora, colega? Foi um loteamento. Espero que ele é regular, né? Espero eu, né? Esperamos, né, amiga? é, Então, a gente espera... Então, seu bairro é um loteamento. Então, esse bairro aí tem loteamentos regulares, todo mundo aprovadinho com os trabalhos, tipo da Camila aqui, e o povo que faz a revelia ali, né? Que o Aldo Bragodó, que é o irregular, que aí é outra história, outras novelas, tá? isso. Então, Isso. aqui a O gente tá falando GRAPROAB, ele não regulariza, né? No isso. GRAPROAB, novos empreendimentos. Uhum. Perfeito. Então, loteamento, criar novos bairros onde vai ter áreas públicas, que vão ser chamadas, são as áreas institucionais, as áreas verdes também, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a área verde daqui a pouco, e o sistema viário. Tudo isso vai ser doado à municipalidade. Então, tem o papel do município muito importante, porque os custos para manter toda essa coisa arada toda vai ser do município depois. Então, beleza? Deu para ficar claro? Loteamento e desmembramento? Aí a Camila falou de GRAPROAB. Isso aqui é todo o Brasil inteiro, certo? Que é a Lei 6766 de 79. E aqui no estado de São Paulo, esses loteamentos, eles precisam passar. Vamos focar no loteamento. Desmembramento, vamos deixar um pouquinho de lado. Vamos focar onde o faz-me rir rola, que é o loteamento. Dentro do loteamento,
Como que é o licenciamento aqui no estado de São Paulo? Conta pra gente, Camila. Isso. Bom, que nem, só voltando um pouquinho, quando eu comecei a trabalhar, eu também não sabia que existia GraProAB, né? Então, por isso que hoje eu falo para os profissionais, é muito importante que você entenda por que que você está sendo contratado para fazer um laudo. Porque muitas vezes o empreendedor chega e quer um laudo de caracterização, você faz e não faz específico para o licenciamento do loteamento, né? Então, aqui no estado de São Paulo, quem aprova e quem analisa essa questão dos empreendimentos imobiliários é o GraProAB, e ele é um grupo que ele possui vários órgãos dentro dele, que é a Secretaria da Habitação, a CETESB, a SABESP e o DAEE. Então, todos esses órgãos, eles trabalham independentes, mas para essa finalidade de aprovação, são juntos, né? A gente submete todos os projetos para o GraProAB. Né? Eu não entro com o licenciamento direto na agência da CETESB. Agora, né, que o processo da CETESB é digital, tudo, a gente sobe a documentação, mas só com o registro do checklist que a gente consegue protocolar as pastas físicas dos outros órgãos no GraProAB. Exato. Então, gente, o GraProAB ele foi criado porque, imagina aí, galera, ela falou 4 órgãos, ainda tinha mais outro lá, né? A Emplasa, né, mudou. antigamente. Exato, exato. Imagina, povo, imagina você protocolar um processo num órgão A, CETESB. Vou lá, protocolo no DAE. Vou lá, protocolo na Secretaria da Habitação. Protocolo lá na Sabesp, lá. Gente, imagina, cada um tem um tempo, meu filho. Você acha que você consegue a autorização de um, não consegue o alvará do outro, não consegue a aprovação de outro, consegue. Imagina o caos na Terra. Para organizar esse caos na Terra, desse monte de órgão, para eles poderem se comunicar e emitirem as suas análises e seus documentos num único momento, tá? Foi criado o GraProAB. E por que tem essa coesão dos órgãos para esses empreendimentos, para esse tipo de empreendimentos? Porque ele é prioridade para o governo. Sempre foi, não é para o atual governo, não, já é antigo, tá? Coisa antiga, lá nos inícios dos anos 2000, lá na década de 90. Então, é prioridade do governo. Tem que ter casa, galera. Tem que ter conjunto habitacional. O povo tem que morar. A gente prolifera. Mesmo que hoje em dia as famílias estão reduzindo, principalmente família classe média, né? Tem um filho ou meio filho, né? Mas a população só cresce, e a população precisa do quê? De casa. Daqui a uns anos a minha filha precisa da casa dela, né? Tipo, vai lá, filha, vai lá, vai viver a vida. Não Tanto é? que os Não é prazos, né? Os prazos eu acho que super dentro, assim, lógico que eles, em alguns casos, acabam pedindo uma prorrogação, mas a maioria, assim, segue a risca, né? Os 60 dias ou 30 dias que forem o interesse social. Então, é muito bom. Quando a pessoa vem falar que morre de medo de passar pelo GraProAB, não tem como sair do GraProAB, eu falo, é melhor que você vá por lá, porque você tem 60 dias, se você tiver uma situação que seja dispensado, mas você vai ter que pedir uma autorização, por exemplo, por causa de uma supressão, alguma coisa, você vai entrar na fila, né, numa fila muito maior. Então, eu vejo só como positivo a questão do GraProAB. Eu não sei quem é o povo é meio, tipo... Fala assim, quero fugir do GraProAB, quero uma dispensa do GraProAB. Filho do céu, a garantia que o teu processo, como ela falou, em 60 dias. Protocolou o processo, tem que ter manifestação em 60 dias. Aí o que acontece, gente, internamente lá no órgão ambiental? Eu tô lá analisando o processo lá do Joãozinho. Cara, se eu tô no começo do Joãozinho, para o Joãozinho e vou analisar GraProAB. Se o Joãozinho já estiver no finalzinho do processo, a gente termina o processo do Joãozinho e logo depois o próximo vai ser quem tá na fila. O próximo vai ser GraProAB, colega. GraProAB passa na frente de todo mundo. Arrepia os pelos. Né? Arrepia os pelos do técnico. Por quê? Porque é prioridade, é obrigatório que seja analisado. Então ele passa na frente dos outros, tá? Processos GraProAB. Então não eu tem fico história. Até com dó do técnico, né, Pri? Porque eu acompanho toda terça-feira as reuniões, os votos. E assim, é muito empreendimento. É muito empreendimento, né? Eu sei que são várias agências, mas assim... essa área está em alta, é um mercado que está... Sim, está muito alto. E a gente vai falar mais sobre isso, eu quero saber mais sobre a sua visão de mercado, tá? Então, primeiro a gente está nivelando, pessoal, parcelamento, loteamento e desmembramento, loteamento no licenciamento no estado de São Paulo. O licenciamento ocorre dentro do GraProAB, o licenciamento é de competência da CETESB, mas lá dentro do GraProAB. Tem prazo, esse prazo normal 60 dias, e quando é interesse social...
30 dias, ou seja, o negócio é para ontem. Por isso que a entrada de documentação, o protocolo com os documentos redondinhos é fundamental para maior agilidade do que já tem. Eu lembro da Camila no primeiro treinamento em 2020, foi o primeiro treinamento da Via Ambiental Educação. Aquele teu depoimento para mim foi assim o que me deu muito gás para continuar nessa jornada. Quando você falou que seus laudos técnicos passaram a ser aprovados de primeira. Sim, e continuou assim. Acho que agora a gente teve exigências técnicas, mas porque teve que mudar o urbanístico, e aí envolveu totalmente a parte ambiental. A CETESB pediu para mudar o urbanístico, né? Então refizemos e assim que voltou foi aprovado. E tem outras situações também que o ambiental é aprovado, mas a Secretaria da Habitação faz algum questionamento, então a gente não considera como aprovado, porque você fica ali aguardando, né, até a sair a aprovação efetiva. Mas Até o laudo técnico... pode falar. Mas o ambiental eu fico contente, eu falo, nossa... e eu tenho um relacionamento muito bom também, Pri. Eu busco as informações, eu primeiro corro atrás, e assim, em última situação, se eu estou em dúvida para tomar uma tomada de decisão, eu consulto eles, eu ligo, eu dou uma perguntada, porque da mesma forma que eu quero que isso seja aprovado, eles também querem que chegue para eles algo que também vai ser, ele não está me dando a solução. Eu já pesquisei, eu confirmo se aquilo tá ok, você entendeu? Então, um relacionamento bom com o órgão é essencial também. Com certeza, com certeza. Até a gente acredita que vai ganhando credibilidade com eles, porque, né, ele fez ele analisou seu laudo, foi em campo, bateu, é tudo aquilo. Você começa a ter mais... Eles acham que começam a ter segurança quando chega um outro serviço, né? Que foi a gente que fez. Sim. Minha amiga, quando chega processo, posso falar que a gente trabalhei 12 anos na CETESB, tá? Chega processo, daquela consultoria que você sabe que faz trabalho bem, você fica, daquela relaxada. Porque a maioria massacrante mesmo, vem sempre faltando alguma coisa, ou uma omissão de informação, uma informação incorreta. Nem vou falar falso, porque eu acredito que a pessoa não quis colocar aquilo intencionalmente. Mas informação errada, ou informação, por exemplo, planta... Entra com o processo, para você protocolar esse processo, você protocola no GraProAB, como ela citou, e tem uma listagem de documentos gigantesca lá que tem que ser apresentadas. E aí, alguns documentos são feitos por um profissional A, o outro profissional B, e eles não têm alguém, ou essa pessoa que eles teriam, não conversa, não alinha o material. Aí vem uma planta, diz uma área tanto, no laudo diz outra área, um tipo de vegetação, aí um outro laudo de fauna, quando fala vegetação diferente e área diferente de 3 documentos. Porque não tem alguém para casar as informações. E uma coisa legal, eu já vejo várias vezes no Instagram da Camila, quem não segue a Camila, siga ela lá, tá? Ela mostrando a compatibilização de documentação. A compatibilização dos projetos é essencial. Fala um pouco sobre isso pra gente. Exato. Se eu mostrar a pasta para vocês, eu acho que eu recebi... eu não vou falar quantas revisões, porque foram muitas revisões de urbanístico. Então, assim, eles falavam, esse é o final. E aí passava para eu fazer. Depois, esse é o final. Não, mas o final não foi o da semana passada? Então, encontrei um errinho e eu tenho que seguir o último deles. Não é porque o meu ficou pronto que agora... Não, quando chega, eu sempre confirmo. Teve alteração em urbanístico? Teve alteração em drenagem? Não, Porque quando eu faço o ambiental, eu solicito todos esses documentos, né? Plano altimétrico, urbanístico, drenagem, terraplanagem, água, esgoto, para eu ver se tá tudo, se todos estão batendo. Eu não analiso tecnicamente o projeto dos outros. Eu vejo questão que envolve, né, o meio ambiental, se a planta ou o desenho em si está tudo correto. É igual aquele mocinho lá, que eu nunca lembro o nome, na internet, que é famoso, faz assim. Exatamente, sabe? É isso, gente, pra fazer. Pra olhar, por exemplo, você contrata lá um especialista em fauna. Aí o especialista em fauna vai lá e descreve vegetação, tem alguns que falam muito de vegetação e tal, fala um estágio que não tem nada a ver, ou conflita com o laudo técnico. E o quadro de áreas, colega? Nossa, o quadro de área errado. sem falha.
Eu Meu tive um Deus. problema com quadro Conte. de áreas, um empreendimento que a parte ambiental tinha sido aprovada e tinha vindo exigências da habitação e da Sabesp, e eu sempre falando com o empreendedor, tá tudo bem, precisa alterar alguma coisa ambiental? Não, Camila, fica tranquila, o que for alterar aqui não vai mexer em nada né? Então tá bom. Chegou para pedir a reabertura do processo tudo, fiz, falei lá que não teve mudança e realmente assim, no desenho não teve, mas teve no layout do quadro de áreas. Eles tinham subdividido o sistema viário em ruas e vielas, e aí o GraProAB não quis. Enfim, eles adequaram o quadro de áreas, mas eles não me avisaram que aconteceu isso. Não interferiu na análise técnica, né, do GraProAB, acabou passando, mas chegou no cartório, o cartório falou, o ambiental não bate com o urbanístico aprovado. E Ai, aí Deus. eu falei para ele, né? Eu falei, mas você não falou para mim que não tinha tido nenhuma alteração? Ah, então, essa daí eu esqueci de falar para você. Então, assim, conseguimos resolver. Eu consegui justificar, né? Porque no próprio manual GraProAB fala que você tem que seguir assim, à risca o urbanístico. O urbanístico tem que ser aquele padrão, né? Mas no ambiental você pode ter, as áreas são as mesmas. Se você computar, não dava diferença, não teve diferença de área, foi realmente questão de layout. Né? Mas assim, teve essa dor de cabeça de ter que justificar, de ter que explicar. A gente quase deu a entrada de novo para pedir uma substituição de planta. Então, assim, ia, né, dar uma. Nossa, que dor de cabeça. Ia ser burocrático. Uhum. E aí, falando que tem uma pergunta da Isabela, né? Tem como ter erro na aprovação pelo GraProAB? Tem uma perícia sobre isso. Qual Eu situação será que aconteceu? não Porque sei. nunca. Eu acho que erros pode ter, Pode ter. né, Priscila, em Sim. qualquer Em qualquer situação, situação. assim. Eu tive um Mas eu caso. acho difícil, né? Porque deve ser casos, assim, muito específicos. Exato. Olha, ao longo desses mais de uma década, teve pouquíssimos casos, não conta, não chega a cinco casos que eu tive conhecimento e que interferi no processo, mas teve um que foi a questão da delimitação da APP. Então, teve aprovação no GraProAB lá no interior, né, próximo não foi Bauru, mas naquela região lá. E aí o que aconteceu? O Rio, é que na época, né, era outra lei, foi antes de 2012, pra você ver como faz tempo esse caso, hein? Foi o mais marcante, o resto foi uma coisinha simples ou outra, tá? Não sei qual é o seu caso, Isabela. Mas a APP era medida a partir do leito maior. Então, por quê? Porque a várzea era protegida pela APP na legislação anterior. Só que aí a análise que foi feita foi numa várzea menor. Ou seja, a APP pelo projeto aprovado, ela estava locacionalmente no ponto errado. Antes dela estar mais para cá, ela estava para cá. Ou seja, a APP de fato estava ocupada ia ser ocupada com lotes. Só que antes do início da implantação do loteamento, já estava com o certificado GraProAB, agora não consigo lembrar se foi denúncia ou se não foi, viram um erro. E aí foi feita uma reanálise, pediram apoio para São Paulo, que era onde trabalhava. A gente foi para o campo junto com a gente e de fato estava errado mesmo. E aí teve que chamar tudo de novo, opa, gente, tá errado, altera certificado GraProAB, não dá desse jeito. Tinha que alterar projeto e no final das contas o projeto dava para ser alterado, tinha viabilidade, obviamente, um menor retorno financeiro porque é menos quantidade de lotes. Mas sim, já teve sim. Mas não teve. Até é a Isabela que perguntou, né? Foi. Se ela puder até comentar com a gente qual o motivo da perícia, é interessante a gente também ficar sabendo, né? E essa semana eu vi no site da CETESB que eles vão começar a fiscalização por drone, né, Pri? Então, agora Exato. o bicho vai pegar. Eu falo que às vezes sou até sistemática demais em querer colocar exatamente tudo que eu tô vendo, mas eu falo, meu, eu tô no caminho certo, porque não é pensando se eles vão ver ou se eles não vão ver. É aquilo, e vamos fazer então de acordo com o que realmente a gente vê ali em loco, né? Mas agora com essa tecnologia, eu acho que Exato. vai começar a pegar bastante laudo aí que... Não, isso vai ser ótimo, ótimo. Vai sobreviver só os Ótimo. melhores. Seleção Uhum. natural do mercado de trabalho, né? Tem Então. uma pergunta aqui que eu vou passar para você, olha, da Natália. Falando em quadro de áreas,
qual a diferença entre quadro de áreas do urbanístico e o quadro de áreas do urbanístico ambiental? O quadro de áreas que vai na folha de rosto, eu sempre, é o mesmo. Eu sempre peço para seguir o mesmo do urbanístico, né? Ainda mais depois que eu tive esse problema com o cartório, eu sigo a risca, assim, tem que estar idêntico. O que acontece é que no ambiental a gente cria outros quadros, né? Porque a gente precisa explicar o que ali dentro é área permeável, a questão de vegetação, a questão de APP, a questão da compensação, mas tudo isso distribuído na planta. Na folha de rosto sempre tem que estar Compatibilizado. isso, tem que estar compatibilizado com o urbanístico. Exato. E nisso, quem me perguntou foi cadê? A Natália. Natália, todos os detalhes pormenores tem o treinamento. No treinamento, empreendimentos imobiliários, licenciamento de empreendimentos imobiliários no estado de São Paulo, tem a aula 12. Na aula 12, ela é específica, projeto urbanístico versus projeto urbanístico ambiental, tá? Então, esse treinamento também tá na Green Friday com 50% de desconto a partir do dia 13, hein? Vai sair por volta de R$ 450. Dinheiro, mano, 450. Chama a galera para uma pizzaria, umas 6, 7 pessoas, gasta essa grana. Então, R$ 450, tá? Vai dar no Green Friday. O curso custa 897 e tudo que vocês precisam. Falando isso do projeto urbanístico ambiental, lá tem aulas sobre. Olha, você lembra, Camila? Eu ia falar Natália, porque eu vi na pergunta. Ó, tem princípios do licenciamento, aspectos dominiais, então tem a discussão sobre questão de matrícula, lembra? Nossa, que negócio pesado aquela aula. Manual do GRAPROAB, a consulta prévia, dispensa, questões administrativas e muito mais sobre o manual. Tem aula sobre IFAM, arqueologia, IFAM, FCA. Antes dessa aula, Camila, você já preenchia a FCA para os seus clientes? Não. Não, eu achava que era atribuição só dos arqueólogos, né? E então sempre corri disso daí. O que a gente desconhece, a gente acaba, né, querendo cair fora, assim. Mas com a aula da Gabriela, que ela explicou que nesse momento da FCA a gente poderia preencher, fazer o preenchimento. Deu muito certo de, naquele momento, eu estar com um caso onde o empreendedor falou: Camila, resolve para mim, faz para mim. Aí eu falei, antes de procurar alguém que faça, deixa eu tentar, né? E deu tudo certo, correu assim, tudo, eu achei super tranquilo. Porém, assim, não é algo que eu ofereço para empreendimentos que eu não conheço. Eu faço para aqueles que são os meus clientes, que eu já conheço a área, que eu tenho todas as informações, mas assim, totalmente possível de fazer. Exato. Então, eu vou contextualizar, né, essa questão que eu estava falando dos módulos, e cada módulo, todos os módulos são aplicados no licenciamento de empreendimentos imobiliários. O que é o IFAM, gente? O IFAM é o Instituto do Patrimônio, Patrimônio Cultural Natural do Brasil. Tá? Eu sempre troco as siglas todas. Mas aí o IFAM, ele é responsável pelos sítios arqueológicos. O que é o sítio arqueológico? De forma bem simplista. O que você está pisando no chão, sabe o chão? No chão vai estar enterrado, por exemplo, ossos, porcelana, metais, tudo das comunidades, da sociedade que viviam há muitos anos, no início do século, há muitos e muitos e muitos e muitos milhões, centenas e milhares de anos. Então, é o sítio arqueológico. Então, onde você implantar o seu loteamento, todo o processo do loteamento, ele vai mexer no solo. Ele vai mexer. Então, como ele vai mexer no solo, ele pode estar numa área onde tem vestígios arqueológicos. Então, o processo de licenciamento de loteamentos, no protocolo do processo, precisa preencher uma ficha, que chama Ficha de Caracterização da Atividade, da FCA, que é do IFAM. E essa ficha que você preenche para o IFAM, você apresenta no processo. E essa ficha, vários consultores ambientais imaginam que eles não podem preencher, só arqueólogo, como pensado antes pela Camila. Eu inseri nesse curso, você, consultor ambiental, você preenche essa ficha. E aí, nessa aula, você aprende a preencher. Então, você pode prestar o serviço completo. Você não vai precisar contratar uma outra pessoa para preencher a benedita da ficha. Olha o ganho de dinheiro que você tem numa única aula. E aqui é o exemplo real da Camila.
tá? E desde então ela Exato. preenche as fichas de FCA para os processos que ela gerencia. E eu falo assim, a gente não vai ficar especialista no IFAM, não é isso, né, Pri? Mas, Uhum. por exemplo, hoje eu entendo os níveis, eu entendo que é mais fácil o IFAM exigir alguma coisa, porque de repente o loteamento está numa área próxima a um rio, né? Que nem ela falou, que das comunidades antigamente buscavam esses lugares. Então, é o conhecimento agregado, né? Isso é você saber conversar com o seu cliente sobre isso. Não é você ser especialista, mas pelo menos você tem que saber do assunto para poder orientar. Exato, saber o que é nível um, nível 2, nível Nível 3. 3. O que isso impacta no loteamento? Isso você tem que saber. Porque o Isso, arqueólogo, ele só vai chegar no segundo momento, tá? isso. Ele não vai chegar nesse primeiro momento, o cara nem tá nem aí. Tu vai imaginar nem que precisa pode precisar de arqueólogo. Se você, como consultor ambiental, tem que saber isso, tá? E vai estar no protocolo. Aí o Wallace, obrigado, Wallace, que eu sempre troco a sigla. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Beleza? Então é isso, você vai ter um treinamento. Aí a Natália comentou que você vai ter mais descontinho. Amiga, tem 50% de desconto. A Camila me segue desde Tá 2020. ótimo. Cara, eu já dei desconto de 50%, Camila. Nunca Não. fiz isso na minha vida. Então aproveita agora, tá? Natália, entre dia 13 e dia 15, 50% na Green Friday. Não, impossível mais do que isso, né? Tá? Mas perfeito. Aí o que acontece? Tem arqueologia, tem os sistemas SD, PLA e Ambiente SIGAM, então treinamento ensina a usar. Você que preenche, Exato. querida Camila, Nossa. você que preenche o Sim, Benedito dos sistemas, o que você sim. acha? Hoje eu acho Opinião fácil. sincera. Hoje eu acho fácil, mas esses, que nem eu comentei, que está chegando muitos trabalhos que já haviam sido feitos por outros profissionais e que chega para mim colocar ordem na casa, em que tem 3 SDs para um loteamento, né? Então, às vezes, você acha que é um assunto simples, mas faz toda a diferença, porque que nem quando você faz a solicitação para um loteamento, você vai solicitar o parecer técnico GRAPROAB, e aí, nesse momento da solicitação, você já tem que saber todas as autorizações para intervenção que você vai precisar. Você vai solicitar tudo em uma única SD. Por quê? Você fala assim, mas errei e depois solicita outra. Dá para você solicitar por fora, mas vai criar um novo processo que você tem que pedir vinculação, você tem que abastecer os 2 processos. Então, assim, é uma logística que é fácil de resolver? É fácil, mas é o seu tempo, né? Se você pode fazer de uma forma que você vai otimizar, você vai... É ruim para os dois lados. É ruim para a gente, acho que é ruim para a CETESB, né? Então, Exato. essa questão da SD, eu nunca tinha imaginado que faziam isso, porque eu sempre fiz solicitando tudo em uma única. E aí, quando começou a aparecer essas coisas, e não é um único caso, já foram 2, eu falei, nossa, por VRA, Pri, essa Ai, não, semana, eu quero morrer. Ai, é que me mata, colega. por VRA, essa semana, até a gente ainda está em conversas, chegou para mim um indeferimento que a pessoa está querendo orçar e tal, então eu estava analisando. Na primeira análise, a CETESB pediu para que fizesse as SDs de autorização, porque não tinham sido feitas, só tinham sido feitas do parecer técnico. E aí, na apresentação das exigências técnicas, apresentaram 2 VRA. Um para corte de isoladas e um para intervenção em APP. Não é Então, meu aluno que assim, fez isso. Não é meu aluno. com certeza não. Então, a CETESB já deu indeferimento, falou, isso aqui está cancelado, não tem validade, né? Obrigada, Cetésio. Isso aí. Então, assim, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo, do porquê você está fazendo, qual é a legislação que se aplica. Eu falo, o loteamento ele é muito específico. Às vezes o empreendedor ele vai falar para você quanto custa um laudo de caracterização. Pergunta qual é a finalidade. É para loteamento? O que você vai fazer? Né? Porque faz toda a diferença. Sim, sim. E aí, essa parte do orçamento, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Por enquanto, a gente tá nos aspectos técnicos, tá? Beleza. Aí, no treinamento, vocês vão aprender a mexer no sistema. E também tem aulas de fontes de poluição. No seu dia a dia, o que que vem, como você trabalha com fontes de poluição? Tá, essa questão que daí envolveria a parte, né, da geração dos resíduos,
A questão de esgoto, eu não faço esses projetos. O que eu avalio é a questão da intervenção que vai ter para a implantação de uma rede de esgoto, para a implantação de uma estação elevatória, nesse sentido. Mas a fonte de poluição tem a questão na fase da implantação e o pós, né, na hora que as pessoas começarem a habitar aquele local. E aí a sua prestação de serviços, já essa parte de acompanhamento da implantação dessas obras, por exemplo, saneamento, você acompanha também? Não, ainda não faço essa parte. Eu entro Entendi. depois na parte da LO. O acompanhamento que eu faço é do TCRA. Uhum, a gente vai chegar lá, já vai chegar lá, já vai chegar lá. Então, no treinamento, a gente fala tudo que você precisa fazer para apresentar para a fonte de poluição. Resíduos, esgoto, água, tá? Então, isso aí abarca. E, obviamente, tem um laudo técnico, que a Camila já falou várias vezes. No laudo técnico, gente, é aí que você vai caracterizar a APP, você vai caracterizar a vegetação nativa, você vai indicar a intervenção em APP, vai indicar supressão de vegetação nativa, vai indicar a compensação ambiental, criatura. É tudo dentro de um documento só, né? E aí Eu vejo as pessoas perguntando muito, né? Mas e o laudo de caracterização da vegetação? Está dentro do laudo técnico de recursos naturais, né? Exato, tá lá dentro. Tanto que a CETES tem um procedimento de laudo técnico que está disponível na internet para todos os usuários. Para mostrar, Siga ele e não terás problema. Né? Parece simples, mas... Exato, gente, é só seguir ele. Enfia uma capa lá, laudo técnico, aí vai ter os capítulos, aí vai ter o sumário, vai ter os capítulos. Só seguir os capítulos que estão lá no laudo técnico, tá? Segue eles lá. E se você quiser se aprimorar, no treinamento tem aula sobre APP, sobre vegetação, sobre compensação, sobre área verde. E aí, na área verde, o que você tem a falar? O que você orienta? Onde o pessoal erra mais em relação à área verde? Conta aqui pra gente. Errar em que sentido, assim, você fala de... O que você mais enxerga, o que você mais vê de dificuldade ou de erro quando você pega um processo que já está encaminhado? Quais Das as suas áreas verdes, considerações sobre as áreas verdes? o pessoal está mudando, mas ainda chegam áreas verdes encravadas. Então, eles propõem uma área verde que você não tem nenhum acesso a essa área verde, eles colocam lotes, né? Esse lote faz fundo para a área verde. Até teve a atualização do Manual GraProAB, agora no final de outubro, e uma das modificações veio explicando sobre isso, né? A gente sabe, mas para quem está iniciando, pelo menos onde está escrito? Está escrito lá no Manual GraProAB. As áreas verdes, elas têm que ter um acesso, né? Não pode... Então, assim, bastante loteamentos também que chegam, que eu vejo que aí eles colocam o sistema viário, eles estão deixando de colocar esses lotes de fundo, até porque um dos problemas é a questão assim, quem vai garantir que o dono desse lote não vai invadir essa área verde? Porque se você falar para o empreendedor que ele vai ter que construir um muro, ele quer morrer, porque é caro, porque é não sei o que tem, porque é não sei o que lá, né? Então, já pensar em todas essas questões ambientais na hora que estiver desenvolvendo o urbanístico é muito importante. Exato. Nossa, aqui tem os peritos, a Isabela, a Adriana. Gente, o que dá de BO depois que implanta o loteamento, tá lá tudo implantadinho, bonitinho, só que aí a criatura, o dono que começou a construir lá, tá morando no lote. Ai, gente, eu Invade. preciso de uma piscina. Eu preciso de uma piscina. Pô, tem uma área ali do lado da minha, não tem nada. Principalmente quando só tem algumas árvores, tá? Não tem uma floresta. Ué, só vou dar umas cortadas lá, pego um VRA, né? Corto, coloco a minha piscina. Aí dá o quê? Autuação, Ministério tríplice Público. responsabilidade, isso, Ministério Público, perícia. Tem muitos bairros, né, loteamentos, onde a dificuldade do desenvolvimento do plantio das áreas verdes é isso, o pessoal começa a fazer horta, principalmente no momento da implantação, joga muito entulho, eles acham que a área verde né, não sei o que Depósito. pensa. É depósito. Eu fico até com dó, assim, Aproveitando, fazendo uma pergunta para você. Nos seus projetos que você cuida, quando está na fase da implantação, você presta serviços acompanhando a implantação? Não. Para você não é interessante?
Porque a galera faz tanta cagada, menina, é tanto auto de infração durante a implantação, porque exatamente pega a madeira, pega cimento, pega tudo que vocês possam imaginar, enfia onde? Ah, não tem onde Na enfiar, área gente. verde. Enfia na área verde. Aham. E uma coisa que acontece também, Pri, eu converso com o empreendedor. Ó, vai ter supressão de vegetação. Você vai sair com essa madeira da propriedade? Não, eu não Ai, vou sair da madeira, eu vou enterrar, eu vou usar na obra, eu vou dizer que tem. Então tá bom, porque o documento que eu tô te entregando é uma autorização para corte. Não é para você transportar a madeira para outro lugar. Não pode ficar tranquila, porque não vai sair da propriedade. Então, assim, e agora uma eu, outra pergunta, então eu nesse confio. contexto. Se essa criatura eu falar assim, vamos pensar, vai fazer assim, tá, eu não vou tirar, mas depois muda de ideia. Sabe como é que é ser humano? Ser humano é meio pentelho, né? Meio inconstante. Chega pra você, Camila, vou mudar de ideia, eu quero escoar a madeira. Aí vai precisar do documento de origem florestal, o DOF, né? Você cobra, qual a pergunta? Você cobra mais por essa atividade ou você já como tá meio embutido? Como é que você faz? Porque como tem profissionais aqui que estão começando, então tem essa percepção técnica, legal e também Aham. estratégica de negócio. Sim. Não, questão do DOF eu ainda nunca precisei fazer, exatamente por causa disso. Eles falam que, né, que não. Agora, nesse último aprovado, que tem uma quantidade mais significativa, eu acredito que não tem como ele manter, ele vai precisar, mas é a parte, Pri. É algo A parte, que. Isso, ótimo. é a parte da aprovação, porque é algo que você ainda não sabe, né, se vai fazer ou não. Mas eu acho que já é muito importante na hora que você faz o encerramento do seu trabalho, ó, a parte da aprovação acabou. Então, o que que você agora vai fazer com a sua madeira? Que é o que eu falei que eu faço. Eu pergunto, você vai tirar? Porque se tirar, é isso, isso e isso. Esse documento vale para tal coisa. Né? Então, se ele falar que vai, eu orçaria quanto que ficaria para a elaboração desse documento. Exato, porque dá trabalho, gente. Não tem, eu super concordo com o que você está fazendo. Você não tá lá para trabalhar de graça com o colega. Porque, Eu, gente, dá trabalho fazer um enleiramento, fazer estimativa de volume, usar o sistema. O sistema vai ser mais rápido porque o Sigan só preenche o MPF, né? Se você não sabe sobre isso, entra no treinamento que você aprende, tá? Então, só vai preencher o MPF que é mais tranquilo, mas o trabalho que você vai ter no campo. e eu acho que, assim, quanto mais a gente entende, mais a gente consegue explicar, né? Isso é muito importante. O empreendedor, muitas vezes, ele não sabe que tem aquele problema, ele não sabe como que ele vai resolver. Então, é a gente que tem que levar para ele, ó, precisa disso, disso e disso. Com o tempo, muitos já estão, macaco velho já sabe que Uhum. precisa. Mas quem não sabe, se você não falar, ele também não vai saber. Então, sempre, Exato. uma vez que você sabe explicar e expor para ele que aquilo é necessário, que é obrigatório, né, você consegue valorizar o seu serviço. Exato. Tem uma pergunta aqui, né? Onde aqui, então a gente falou do laudo técnico, supressão, área verde e tal. No curso também, para quem é da região metropolitana, tem aula de mananciais e tem aula. Ah, também, antes da gente entrar nessa pergunta aqui, tem um grande conflito, dúvidas de conceitos. E vocês, quem trabalham com loteamento, tem que ter muita clareza e segurança. Diferença entre restauração ecológica e recuperação ambiental. Aham. Por que é tão importante saber o conceito de restauração ecológica e recuperação ambiental nos loteamentos, Camila? O tempo, né, que você vai ficar vinculado a isso. Mas também não é um caso que você saiba que é restauração e falar que é recuperação só para você não fazer um SARI, né, Dri? Então, você saber avaliar que área que cabe a restauração e as áreas que não tem nada a ver você fazer uma restauração, que não tenho conectividade com nada, não tenho um recurso hídrico, né? Não tenho um motivo para eu fazer isso, que daí faria, como você sempre explicou para nós, as áreas verdes mais espaçadas, com outra finalidade, outro objetivo, né? Isso é essencial, assim, para você saber na hora de fazer um projeto de compensação e de implantação de áreas verdes. Perfeito, gente. Então, no treinamento, a gente ensina exatamente o conceito de restauração e recuperação. Porque o que acontece? Se você faz uma restauração, restauração é uma área degradada, alterada, realiza ações para que a vegetação se desenvolva, regenere para formar uma floresta de Mata Atlântica ou um fragmento de cerrado. E isso leva tempo. Então, vai ter um termo de compromisso atrelando o empreendedor ao órgão ambiental durante 20 anos.
e monitorando para que ver se a área ela consegue ter esse processo sucessional, desenvolvimento. Recuperação ambiental, uma área sem vegetação, onde você faz um plantio de mudas arbóreas, só que sem a finalidade de recompor. Então, é criar um agrupamento arbóreo. Então, saber essas diferenças é essencial para que você consiga elaborar um projeto coerente, ambientalmente interessante e que atenda às normas legais. Então, não ficar propondo tudo 3x2 em todos os lugares, né? É o fim da picada, é o fim da picada, sabe? Então, e isso reduz drasticamente. Quando não precisa de uma restauração e você propõe uma restauração, o que você está propondo? Para o empreendedor ter um custo muito mais alto ao longo de muito mais tempo, tá? Então, a gente está falando de 20 anos para um outro período de 2 a 4 anos. Então, e aí, obviamente, não é que a recuperação é melhor por causa de custo de empreendedor. Não é isso não, gente. É que tem situações que cabe muito bem uma recuperação ambiental para ter integração entre o ser humano, a população que vai morar lá e o local. Já quando você tem uma floresta desenvolvendo, você não vai enfiar a galera lá dentro da floresta. Não vai, vamos caminhar no bosque. Tá? Não é isso, não. É outra conjuntura, outra finalidade. Então, você tem que ter essa clareza dessa diferenciação. E a Camila sabe muito bem disso, né? E sabe os custos que isso tem um impacto também no projeto. E também tem uma aula no curso que é Recursos Hídricos, que é uma aula que, na época, o Emílio ainda trabalhava no DAEE. O que eu fiz? Tem o Emílio que trabalhou 40 anos no DAEE. Aí ele deu essa aula para essa turma. E depois a gente criou esse ano um curso específico de recursos hídricos, que a Camila também é aluna, né? E aí, por que eu tô falando do curso da interferência do DAE? Porque no GRAPROAB, o DAE tem uma cadeira no GRAPROAB. E tem uma pergunta do Diego, Camila. Ó, boa noite, meninas. Dentro do processo junto ao GRAPROAB, em caso de captação de água subterrânea, poços subterrâneos e a outorga, tem alguma diferença, flexibilidade no processo convencional? Não. A questão da análise, né, Pri? O tempo. O tempo, que vai ser mais rápido. Eu falei no curso já, falei diretamente para o Emílio que o DAE é um órgão extremamente difícil de lidar. Então, quanto mais você entender do processo dele, para você também fazer certo, melhor. Porque na hora que ele analisar, né, então, dentro do GRAPROAB, eles vão direcionar a pasta para ele, eles vão ter o prazo para analisar. Mas no caso, no processo de aprovação, você vai entrar com a declaração de viabilidade. Né? Você DVI. não entra com o DVI. A outorga você só entra depois. Então, todos esses momentos, esse procedimento está no treinamento. E se você quiser aprender tudo com o Emílio, o curso tem mais de 40 horas. Terminamos agora as aulas online ao vivo, né? Agora está gravado e está disponibilizado para vocês. Vocês ainda vão entrar no grupo, que a Camila também está lá dentro. A Camila, a Tati, o Carlos Guilherme, e entre outros profissionais, né? Essas aí são figurinhas carimbadas da Via Ambiental. Você vai entrar no grupo junto com eles, panelinha. tá? A panelinha de sempre. Então vai estar lá, porque esse grupo ia ser fechado, só que o professor Emílio é muito fofo, gente. Eu sou muito apaixonada por aqueles homens e homens, ele é muito fofo. Tem a live dele ontem. Foi fantástico ouvir ele falando, né? Alguém de dentro do DAE. Hoje ele não está mais, mas o tempo todo que ele esteve. Então, pra gente é muito rico ter esse... dos diferenciais da Via Ambiental é esse, né, Pri? Já falei para você também. A gente que está desse lado, entender a visão de quem vai analisar, de quem está do lado de lá. Então, o Emílio foi fantástico. Porque assim, como eu tenho uma rede de contatos, é muito dentro de órgãos públicos, o que eu faço, gente, para os treinamentos? Chama a galera, vem dar aula para mim, vem dar aula para mim, vem dar aula para mim. Então, eu tenho uma gama de profissionais muito grande que trabalham, que analisam os processos e que dão os treinamentos para mim também, além de mim mesma, né? Que eu que analisava e ainda continuo dentro da companhia e dentro das prefeituras também. A Priscilinha tá em tudo quanto é lugar. Você piscou, viu, Priscila? Só falta a Priscila no Ministério Público, que eu ainda não consegui entrar lá, mas ia de entrar, né? Então, tudo que é poder público, eu tô no meio. Tô lá no meio, tá com a galera, eu treino a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, treino a equipe da CETESB, treino pós-graduação da CETESB, treino cursos externos, treino os meus cursos. Eu treino, gente, o pessoal no Secov.
Tem noção? Eu tenho toda a galera do sistema. Então é isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Olha, aqui é o fruto, um dos frutos de um lindo trabalho que ela faz, e ela usou o quê? Instrumentos da Via Ambiental e Educação. Porque todos os resultados são dela. Só que o que a gente proporcionou a ela? Os instrumentos. E aí ela mexeu e foi trabalhar. Porque não adianta também fazer treinamento, assistir e não fazer nada. E não aplicar. Exato. Eu acho que me trouxe muito mais segurança, né? A gente sabe fazer as coisas, mas quando você tem essa informação vinda de profissionais altamente, né, um nível muito grande, como foi do seu curso e tal, a gente tem uma segurança muito maior de fazer os nossos trabalhos. A gente começa a ser mais claro e objetivo, Pri. Acho que resumindo, você não enche mais linguiça, você sabe que você sendo claro e objetivo, entendeu? Vai. Flui. É só ter informação clara onde tem que estar. Basicamente é isso. Os laudos, quando depois dos treinamentos, as pessoas fazem laudo, conhecem um monte de página, aí depois faz o laudo assim. E consegue ser aprovado melhor do que laudo assim. Porque encheção de linguiça, galera. Exato. Vai contar a história da Mata Atlântica, não vai passar página. Nossa, vai passar página. E deve receber muito isso, né? Não precisa mais saber da história da Mata Atlântica. Qual é a caracterização da vegetação do local? Qual é o histórico do local? Tem alta de infração no benedito do local? Qual é o formato do negócio? Tem regeneração? Quais são os critérios da 1 de 94? É isso que a gente quer saber, né? É isso que o órgão ambiental quer saber. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já trabalhou com processos de loteamentos envolvendo avaliação de impacto ambiental? Não, ainda não. É o que eu falo, assim, eu trabalho mais aqui no interior e todos eles ainda não ultrapassou a linha de corte lá que precisasse disso. E é o que eu sempre falo, eu já peguei muitas situações, mas sei que eu ainda tenho muitas situações para pegar. E se acontecer, eu sei aonde buscar, né? Eu sei aonde é isso que importa. Não preciso negar nada, porque sou sempre muito sincera. Olha, isso aqui é novo, mas eu sei qual o caminho para resolver. Então, né? A gente nunca vai saber tudo. Coisas novas eu sei que vão aparecer. Sempre, sempre. E no treinamento tem 2 aulas sobre avaliação de impacto ambiental em loteamentos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Foram aulas de 3 horas, né? Porque eu lembro que a gente ficava assim... Quase 4, amiga. Assim, gente, ó, uma coisa que eu tenho que assumir o meu erro. Eu tenho um otimismo exagerado. Eu sempre acho que dá para fazer a aula em 3 horas, quando vê 4 horas. Assim. Desculpa, Camila, desculpa todo mundo, mas galera, não dá. O negócio tá bom lá, vai falar, professor, parar. Vai rendendo, né? Vai rendendo o negócio. Então, assim, é muito conteúdo. Normalmente, os meus cursos, o curso que tem menos carga horária é o, deixa me ver, acho que é de precificação, que tem 4 horas. Cara, a maior parte dos meus cursos são 60 horas, 40 horas, sabe? 50 horas. O mais leve, uns 25 horas, que é o do IFAM, sabe? Então, assim, falar pra você que o meu curso, nossa, você vai bater o olho e já vai terminar? Não, porque a gente vai na raiz, na raiz, na raiz. Tanto na primeira live de APP, eu até contei pro público, Camila. Sabe o curso de APP na prática? É um federal, então você não precisou fazer, porque o curso de recursos naturais que você faz já fala da APP aqui do Estado. Mas para atender outros públicos, eu fiz um curso de APP. Então, se você não é do Estado de São Paulo, é um curso extremamente profundo do detalhe do pelo no ovo sobre a APP. Tudo que você possa imaginar tá lá. Aí uma moça, ela sabe qual a crítica que ela deu no treinamento? Ah, não, é muito profundo, é muito longo. Eu falei, mas filha, mas eu não falei que ia ser uma formação em APP? Não é para falar que a APP é uma área protegida, coberta ou não de vegetação nativa com funções ambientais. Não é para falar isso. Isso daí você vai ver no Google, né? Exato, filha, você vai na lei lá, né? E aí ela falou mesmo. É muito profundo. Eu falei, nunca pensei que eu ia levar uma crítica por ser muito profundo. Tipo. Aí eu falei, vou dar essa crítica como lado positivo das coisas. Não é, gente? Não dá para ser raso. Não tem como ser raso nesses assuntos, né? E aí, sim, mas acho que quem gosta do assunto, quem quer trabalhar com isso e quer se melhorar, que nem a panelinha de sempre, porque tá todo mundo ali, todo mundo tem a mesma afinidade, se identifica, eu converso com eles, né, no dia a dia também.
E você vê que é todo mundo que quer ir a fundo, não quer mais aquele superficial que você consegue fácil aí, né? Não, gente, pelo Então, amor de Deus, né? Então, assim, é profundo, mas vai na entranha da é, entranha da entranha da entranha, mas né? é gostoso. Adoro, adoro isso. E aí, pra gente começar a chegar no finalzinho, que a gente falou dos aspectos técnicos, o que que você orienta? Porque a gente tem público aqui que vai começar, tá? Primeiro, nem que você, antes que você orienta, qual a sua visão de mercado sobre loteamentos no estado de São Paulo? Né? Como você ainda está no estado de São Paulo, qual é a sua visão sobre essa expansão de mercado? Positiva para os próximos anos, estagnação, declínio? Qual é a sua visão? Eu acho que nesse momento tá bombando e eu acho que só tende a aumentar, né? Em todos esses anos que eu trabalho assim, nunca vi diminuir, cair essa questão dos loteamentos. O que acontece às vezes é alguém já está com algum loteamento em vista e por causa de mudança de administração política, às vezes dá uma segurada, mas é uma área muito boa, que tem uma demanda muito grande. E é como eu falei no começo, né? Tem muitos profissionais que atuam com isso já, mas não generalizando, mas não são profissionais que estão atendendo, né, as demandas. Está tendo muitas devolutivas, muitos indeferimentos, que você pega assim e lê, não era para ter tido. Era coisa que. Quando você fala que é fácil, já foi difícil um dia, né? Então hoje, algumas coisas para mim eu bato o olho e falo, nossa, não acredito que foi indeferido por causa disso. Então, quanto mais a gente se especializar, né, quer saber de loteamentos, estude sobre loteamentos. É isso, eu acho que tem campo para todo mundo assim, quem vai ficar no mercado são os bons profissionais, porque os empreendedores também, eles estão entendendo que às vezes o valor de um profissional mais caro vale a pena, se ele for ter uma aprovação mais rápida, né? Porque a gente Uhum. sabe também que às vezes vai essa questão de preço, né? Se vai comparar um valor de um com o meu valor, vai falar, nossa, mas que diferente. Mas ele sabe que vale pagar aquela diferença para ele, porque ele tem confiança naquele profissional e ele sabe que ele vai alcançar o objetivo dele. Uhum. E nesse caso, quando você entra, por exemplo, porque tem todo o processo, tem um processo de licenciamento em si, mas tem antes do processo de licenciamento o estudo de viabilidade urbanística e ambiental, que a gente também tem treinamento, tá? Isso é para todo o Brasil. Você também trabalha no estudo de viabilidade urbanística e ambiental ou você está específica no licenciamento? E eu faço, se precisar, porque assim, não há diferenças, né? O que eu faço para uma viabilidade é o que eu faço para o loteamento quando chega. Mas, assim, é difícil. Às vezes, quando chega, já chega pronto. Eu não sei. O empreendedor, ele é assim, não, mas a área estava muito barata. E até tem um caso, né, que a gente vai iniciar agora, que o empreendedor me mandou a área, eu vi, eu falei, olha, essa área tem bastante área úmida, Ai, contrata um geólogo antes de adquirir essa área, hum. né? Aí ele falou, não, tá bom, Camila. Passou umas 2 semanas, ele, ai, viu? Manda para mim sua proposta de serviço para aquela área deu certo. Daí eu falei, mas você já fez o estudo? Não, mas é que o negócio foi muito bom. Ai, Pri. Daí, por fim, Ai, é. é, eu fiz um contato muito bom por indicação indireta da Via Ambiental com o Ah, foi? Cláudio. Porque eu Ah, não assisti a aula acredito. dele, né? Conte esse bafo aí. Como é que é essa história? Nós vamos nos ver no sábado, porque mesmo. Aí eu peguei o serviço e eu mantive aquilo lá. Eu falei, a gente precisa de um geólogo. Eu falei, não adianta você contratar o meu serviço e eu não ter segurança de delimitar aquela APP, porque a gente precisa do parecer de um geólogo. E assim, ele entendeu, ele compreendeu, ele falou, Camila, manda bala. Né? Então, deu tudo certo, a gente vai começar um serviço onde primeiro ele vai avaliar essa questão, né, da parte geotécnica, geológica, para a gente poder fazer uma compatibilidade com o estudo prévio que eles já fizeram, porque eles já têm até uma prévia do urbanístico, ver se não vai precisar ter alteração, nada, para daí a gente dar continuidade. Porque esse vai ser o momento de, ó, não, aqui é assim porque é o espraiamento do córrego, ou porque não sei o que vai dar, né, Aham. no parecer dele. Gente, Então, então aí você fez parceria com o Cláudio.
Fiz, O fiz. Cláudio, ele é o geólogo, e ele deu aula para mim no treinamento de APP na prática e também essa mesma aula foi para o pessoal do curso de recursos naturais, que é exclusivo de autorização, que a Camila também faz parte, nunca saiu desse Isso. treinamento. E aí, olha, Uhum. tá vendo como a interligação, o network? Então, eu vou buscando profissionais, os profissionais que atuam no mercado, os que não são do órgão, né? Os que são de mercado, fazer esse networking, ó, que É. espetáculo! E eu nem tô sabendo disso, que máximo! Eu precisava de alguém de confiança e aí Uhum. peguei o telefone dele, acho que na apresentação Bem, mesmo, ele alguma coisa deixou. assim. Entrei em contato e deu tudo certo. Tá vendo? Aqui é um ambiente de Ah, deu networking, tudo certo, gente. assim, a gente pegar o É. serviço, a gente ainda vai Sim, iniciar, né? A gente sim, não mas começou pegou você, nada. tá ótimo. Falando em pegar em serviço, minha filha, mais umas perguntinhas. Como é um trabalho muito longo, ele é um trabalho que financeiramente, para a consultoria ambiental, que a gente tem consultoria que querem começar, é interessante porque é um trabalho, um pagamento recorrente, depois que finaliza, tem algum acompanhamento. O que você orienta os profissionais que têm interesse em começar sobre a ótica financeira de faturamento e recorrência, se é frequente ou não? O que você orienta para quem está começando, está meio perdidão sobre esse assunto do faturamento? Eu acho que então, se o importante é você entender o processo e os prazos, para saber quanto tempo você vai estar envolvido nisso. E você também tem que alinhar suas expectativas com o empreendedor. Ele contrata o seu serviço, mas ele está pensando em dar entrada no GraProAB quando? Porque às vezes você vai terminar o seu estudo técnico e esse estudo técnico vai ficar parado por alguns meses. Porque daí você vai falar assim, não, mas quem contrata é porque já quer dar entrada. Não, eu já me prejudiquei por causa disso, de ter feito uma única forma de pagamento, vinculando tudo, os estudos, a elaboração dos estudos e depois o acompanhamento da parte administrativa. E aí a pessoa não deu continuidade. Eu não recebi por completo o que eu tive de custo para a elaboração dos documentos, porque ele entendeu que o serviço não tinha sido feito, né, por completo. Hum, Então, pagou a entrada, tudo certinho. Mas, assim, ele sempre foi me dando feedback, Camila, vai sair, mas... E tanto que saiu, tá? Ele veio atrás, esse ano a gente deu continuidade, eles são pessoas muito boas, mas com isso eu aprendi que eu preciso dividir a minha forma de precificação. Então, para a elaboração do serviço técnico é tanto, e para fazer a condução da parte administrativa é outra. A não ser que seja uma pessoa já de muita confiança e que nem eu falei, já conversei, entendi que finalizou isso, a gente já vai dar entrada, porque na prefeitura o negócio né, já tá uhum. alinhado, já tá tal. Então, ter saber levar desse jeito, porque senão você toma prejuízo. Você faz um serviço e a pessoa só vai muitos querem vincular com a aprovação, comentei isso com você uma vez. Então, assim, para eles também entenderem que vinculou a aprovação, eu vinculo essa segunda fase. Mas o serviço técnico que já foi feito, eu tenho que receber, independente se ele vai dar entrada no GraProAB ou não. Por quê? Eu tenho parceiro com biólogo, agora eu tenho parceiro com geólogo, então eu também tenho custos para honrar com esses profissionais, né? Então tem que ser feito dessa forma, porque senão a gente acaba Exato. se prejudicando, né? E eu faço, por que eu fiz essa pergunta? De curiosa? Não. Porque isso impacta na qualidade do trabalho. Sim, Se você não faz totalmente. uma boa precificação, vai chegar no momento, cara, que aquele trabalho não é mais prioridade. Você não vai gastar tempo e Você está energia e a pagando para qualidade. trabalhar. Você vai estar pagando para trabalhar e a qualidade vai ser o ó. Aí Exato. você impacta lá dentro do órgão ambiental quando chega aquelas porcariadas, tá? Então, assim, você tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque isso vai impactar na sua qualidade do seu trabalho, tá? E na sua saúde Vai. mental e na saúde da sua família, né? A bateria tá E com é, esse relógio. e é cansativo, porque Sim. você fica vinculado ali por muito tempo, né? Então, Muito, não vale a pena, gente. Então, esses aspectos são super importantes, hein? Fica a dica aí pra você, viu, Camila? Faz um treinamento de precificação só de loteamento, tá? ó,
Fica a dica. Vamos fazer parceria, então. Vamos aí, minha filha, que se eu for treinamento é comigo mesmo. Olha aqui a Maria. A Maria é de Santa Catarina, ela é do órgão ambiental lá em Santa Catarina Municipal. Ela falou, quem me dera tivesse tido essa aula com o professor Cláudio antes. Ela não fez o curso de empreendimentos imobiliários, ela fez o curso de APP. Veja quantos Entendi. cursos que a gente tem. Tem curso de APP, tem curso para pedir autorização para CETES e recursos naturais, tem curso de empreendimentos imobiliários, tem curso de IFAM, tem curso de outorga do DAE, tem curso de estudo de viabilidade urbanística ambiental, tem curso de cerrado, tem curso de cadre, tem curso de tem curso de precificação de serviços de forma geral, mas o de loteamento acho que vale um específico. Tem curso de aprender a investir dinheiro. Você trabalha, consegue dinheiro, poupa e põe na poupança. A gente tem curso para ensinar o povo a investir dinheiro. O povo não sabe, deixa tudo na poupança e fica pobre, né? Mas pobre ainda, porque empobrece por causa da inflação. Então, a gente tem treinamentos de todas as temáticas. E veja como elas vão se interligando. Então, na Green Friday é o momento de você fazer a inscrição em vários. Aí a maioria são 12 meses de acesso, então você vai ficar 2023 inteiro. Você pensa assim, cara, eu quero trabalhar com loteamento. Se eu quero trabalhar com loteamento, o curso de empreendimento imobiliário. Mas, ó, eu preciso me aprofundar com outorga, o curso do DAE. Cara, mas eu quero ficar bala nas autorizações. IVRA. Aí, o curso de recursos naturais. Cara, eu quero manjar tudo de IFAM, licenciamento no IFAM. Tudo com 50% de desconto. E a Camila que pagou tudo o valor cheio, tá, colega? Que eu ia fazendo as aulas ao vivo, né? A primeira turma, né? Sempre a da primeira turma, sempre. E agora Mas para a elaboração do laudo técnico, o curso de aplicações técnicas é imprescindível. Eu falo assim que tem o procedimento, mas se você não saber tecnicamente colocar as informações do que está sendo exigido ali, né? Você tem o roteiro para você, ó, eu preciso disso, disso e disso, mas eu preciso saber o que é isso, isso e isso, né? Então, aplicações técnicas é sensacional. É a aplicação técnica da legislação de recursos naturais. Então, a gente chama de recursos naturais, porque o nome é muito longo, eu não consegui pensar no nome menor, tá, gente? Pra gente fechar todo esse papo, que bacana, o que te dá prazer, minha filha? O que trabalhar com loteamento faz seu olho brilhar? A aprovação. Mas por quê? O empreendimento. O que esse empreendimento faz brilhar nos seus olhos? No sentido não profissional? No sentido profissional. Profissional, tipo, ou que você acredita. Por que é bacana? Por que você gosta? O que te dá prazer? Eu acho que é o que a gente está falando de os loteamentos bem planejados é o futuro, é a expansão, né? A qualidade de vida que as pessoas vão ter é muito baseado no loteamento que eles vão, o lote que eles vão comprar, no loteamento que eles vão comprar, né? Então eu falo assim, os loteamentos que eu faço, nossa, esse eu gostaria de morar, esse eu compraria um lote, porque são a harmonia ali das áreas verdes com a parte urbanística. Entendeu? Então, você faz com gosto quando você faz um projeto de revegetação, você imagina aquilo depois de implantado. Isso é algo que eu tenho conversado bastante com os empreendedores, né? De manda foto para mim, eu quero ver. E eles falam, não, na inauguração você tem que estar lá. O vínculo que eu crio com eles também, Pri, o sucesso deles é o meu sucesso também. Então, por isso que eu falo que na hora que você fala, o que é a aprovação, porque eu quero que seja aprovado aquele empreendimento, eu quero que saia do papel, né? Eu quero ver aquilo implantado. Então, tudo exatamente. isso que me dá brilho nos olhos. A gente tem a mesma sintonia. O que me dá brilho nos olhos, no caso de loteamentos hoje em dia, né? Porque no passado, tipo, não sem noção, mas com um amadurecimento, né, profissional, é o que? Como nós da área ambiental interferimos na sustentabilidade urbana. Isso. Como nós... Cara, eu me arrepio. Gente, juro, você dá um tesão danado. Como nós, da área ambiental, eu ensinando, vocês executando, planejando, monitorando, a gente junto, a gente muda
a forma de uso e ocupação do solo. A Isso. gente cria cidades mais sustentáveis, sabe? A gente tem essa possibilidade em mãos, né? Vai ser para todos os casos 100% perfeito? Não. Mas Não. o pouco que a gente já consegue e vai melhorando de acordo com as possibilidades legais, técnicas e também negociar com o empreendedor, né? A gente Uhum. muda a conjuntura das nossas cidades. A gente Sim. muda o nosso cenário da nossa cidade, como eu moro em São Paulo. A cidade de São Paulo, porra, é impermeabilizada pra caramba. Eu vim morar aqui nesse bairro, eu tô moro do lado de um parque, gente. E assim, a minha Uhum. alegria é morar dentro de um parque, mas a maior parte das minha vida não foi morando perto de uma área verde. Por quê? Porque não Uhum. tem tudo impermeabilizado. E os Uhum. novos loteamentos, eles podem trazer os projetos numa área verde integrada com a população. E é isso que Isso. eu tenho mais prazer. As áreas Integrar. verdes integradas, não no fundo do lote, não. Sabe, esses projetos, eu falo, cara, que tesão É, danado, sabe? Porque eu acho assim, pra gente trabalhar, a gente tem que estar apaixonado pelo que a gente faz. exato. Porque é todo dia isso. A gente mais Uhum. trabalha do que fica com o marido, com a esposa, com filhos, Uhum. com amigos, ou até sozinho. A gente fica mais com os outros trabalhando. Então a gente tem que É trabalhar com mesmo? aquilo que a gente acredita. E eu vejo o Aham. olhar da Camila com o loteamento, cara, ela é apaixonadérrima por esse Tô. negócio. Eu Sabe? Eu, gosto. eu sou apaixonada pelo meu trabalho que é educacional, trazer essas informações. Eu gosto de organizar, deixar de forma didática, entregar de forma onde você pode usar e mudar a vida. Eu mudo as cidades como? Através da Camila. Como que eu mudo? Como que eu impacto? Através de profissional igual a Camila, que executa o que Formando bons aprendeu. profissionais. Aham. Então eu me acho fodona. Por quê? Porque, cara, eu consigo formar bons profissionais, excelentes profissionais, experts, como a Camila. Todo mundo que faz o curso vai ser expert? Não, o povo não faz. Quem não executa, quem não estuda, não faz. Meu perfil de aluna é isso aqui, ó. Como é dela, da Tati, da Marina, do Carlos Guilherme, da Ariane e de tantos outros profissionais. É que esses são as figurinhas carimbadas, né? Então, é esse profissional. Então, eu estou interferindo no mundo, eu estou interferindo na cidade. Uhum. Porque através de um trabalho espetacular como ela faz, que usou os instrumentos que existem da melhor forma possível. Tem Isso. melhor alegria que essa? E eu ver o futuro, assim, esse trabalho espetacular da Camila. Então segue a Camila aí, ela vai trabalhar muito mais sobre loteamento no perfil dela. E assim, uma profissional espetacular. Então você, gente, Obrigada, você Pri. viu? Quem quer casa, todo mundo tem casa. É Todo mundo vai casa. precisar morar. Porque quem está assistindo essa live é uma pessoa, no mínimo, classe média baixa. A gente não está falando de pessoas que não têm condições de ter um teto. Todo mundo que tem condições de ter um teto. Quem é a população muito carente tem também os empreendimentos de interesse social. Então, todo mundo, do mais simples ao mais alto, elevado, alto padrão, tem Uhum. o loteamento. Porque as pessoas precisam morar, as pessoas precisam viver, as pessoas precisam frequentar, se movimentar. E a cidade só expande, porque nós só crescemos. E é o Uhum. nosso trabalho, o meu, o seu, fazer uma cidade sustentável. Melhor. E assim eu agradeço a Exato. participação da Camila e dou a palavra final para você, para a gente terminar essa live aqui. Ai, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre o que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho tentado compartilhar também no Instagram um pouco da rotina. Agora, esse novo serviço com o Cláudio, eu também vou tentar colocar, é algo que está começando do zero, então as pessoas vão conseguir acompanhar do zero até a aprovação. Me marca nos stories, hein? Me marca nos Tá, stories. tá bom. E é isso, pessoal. É o que eu falei, a gente nunca sabe 100% tudo. A gente está aqui para passar adiante o que a gente sabe, mas também para receber, né, novas experiências, o que cada um tem para compartilhar. Eu acho que juntos a gente chega mais longe, né? Então, é isso. Estou aqui à disposição. Obrigada, Perfeito, Pri. gente. Eu que agradeço. E vocês que estão aqui, né? Como aqui o Diego, por exemplo, espero vocês no treinamento com descontão aí com descontão da Green Friday de 50% do dia 13 ao dia 15, 40% do dia 16 ao dia 18 e 30% do dia 19 ao dia 20. Ou então, se não entrar agora com esse valor, só ano que vem, tá? Parabéns pela live, muito Aproveitem. conhecimento. Ah, acho que é tua mãe ali, viu? Minha Parabéns. mãe, parabéns, minha filha. Que linda. Sua filha é o máximo, minha querida.
Olha, não rasgando seda não, é muito, nossa, participa, vem em todas as aulas, deixa eu já contar, né? Ó, você não mora mais com a sua mãe, né? Ó, Ó, tá vendo? Ó, ela não mora com a mãe dela, então ela teve uma casa, precisou de uma casa, um loteamento, um lote, né? Ó, ela vem nas aulas ao vivo, tira as dúvidas no grupo no Telegram, interage pra caramba, ajuda os colegas da turma. Essa é tua filha, viu? Já dedurei você, querida. então Beijo, tá. gente. Valeu, Pri. Eu que Beijo. agradeço. Tchau, tchau.